20 maiores erros escondidos em Chaves que você nunca viu lá do canal Sessão Nerd. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Chaves é um dos meus programas de TV favoritos. E meu também. Por mais que o tempo passe, ele continua sendo uma historinha Isso bem é verdade. gostosa de se ver. Porque, tipo, pra Chaves, galera, é um desenho que quando eu vejo, mano, não é nem um desenho, é uma série que quando eu vejo, eu sempre paro pra assistir, mano. E, tipo, sempre consigo rir das mesmas piadas que eu já sei que vai acontecer. Porque, tipo, eu acho muito Chaves no decorrer da minha infância, minha adolescência, aquela hora como eu tô adulto e tal, que toda vez que eu vejo Chaves, eu já sei o que vai acontecer ali naquela cena, eu já começo a rir daquela piada que eles vão fazer ali e tal, porque, não sei, mano, sei lá, mano, é algo que marcou muito minha infância e é muito engraçado, depende dos anos que passem. Sempre quando eu assistir, eu sempre vou achar graça, e eu acho que é assim com vocês também, porque é igual o Cris, pô, o Cris também é outra série também que a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente ainda consegue rir das mesmas piadas. É muito da hora, Chaves, tá louco. Mas é claro que, como todo bom programa, filme ou série, ele também possui muitos erros. Verdade. Assim espero. E por isso hoje eu separei 20 erros de Chaves que você provavelmente não notou. Então se é fã de Chaves, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Deixa o like. Primeiramente, eu me sinto na obrigação de deixar claro que toda produção possui erros, e isso não desmerece elas em nada. Na verdade, isso aqui é uma grande homenagem a um dos melhores programas de humor já feitos. E eu trago esse tipo de conteúdo porque é legal e muito curioso. Dito isso, vamos aos erros. No episódio em que seu Madruga relembra seus momentos de boxeador, sim, Quem estava brincando com você já saiu. há uma cena onde Chaves acerta o Kiko, fazendo seu Madruga pensar que Chaves poderia ser um grande boxeador, se interessando até mesmo por treinar o Chaves. Mas se voltarmos um pouco à cena, você vai ver que seu Madruga está com o chapéu na cabeça. No entanto, quando ele começa a pensar, o chapéu some, mas logo depois, aqui está o chapéu. Chaves! Já havia notado esse erro? não. Carlos Villagrán já revelou que não usa nenhum tipo de enchimento em suas bochechas e infla elas apenas com ar. E eu falei sobre isso anteriormente no vídeo de 7 segredos de Chaves que todo fã deveria conhecer, link nos cards. Mas no episódio Os Espíritos Zombeteiros, que diga-se de passagem é muito engraçado, há uma cena em que Kiko esquece de inflar suas bochechas. E por alguns instantes conseguimos ver seu rosto como veio ao mundo. E você sabia que há um episódio onde a casa de seu Madruga aparece com o mesmo número da casa da Dona Florinda? O quê? Você não sabia não? Pera aí. 14, né? Eu sei que dava pra falar 14 também. Tá bom, não fique gritando. Puxa mesmo. O número das casas chegou a mudar em alguns episódios, mas dois números iguais ao mesmo tempo, aí complica. Agora vamos fugir um pouco de Chaves para falar de um episódio de Chapolin, porque Chapolin Colorado esse é possui bom. um erro bem legal. No episódio em que Esse do Chapolin Colorado eu assisti pouco, né? Alguns episódios do Chapolin Colorado. Agora do Chaves eu assisti muitos episódios. Agora do Chapolin eu queria poder, sei lá, futuramente ou antigamente mesmo, queria ter a oportunidade de poder assistir mais episódios do Chapolin Colorado, porque também é muito da hora o Chapolin Colorado, então. Carlos Villagrán cobra o aluguel de uma casa caindo aos pedaços, Porque suponho que veio para cobrar o aluguel. Supõe bem. ele alega que são os moradores que estão destruindo a casa. Vocês têm a obrigação de me entregar a casa em perfeito estado. E isso faz com que a moradora, protagonizada por Florinda Mesa, tenha que chamar o Chapolin para ajudá-la. Oh! E agora quem poderá me defender? Nesse Eu, episódio, há vários locais do Chapolin chão do Colorado. cenário com buracos tapados por isopor. Inclusive, Carlos Villagrán cai num desses Nossa. buracos. Mas até aí estava tudo no script. O problema é que quando ele vai sair da casa, ele acaba pisando sem querer num outro buraco desse. E leva um baita tombo. Veja que a atriz Florinda Mesa não consegue segurar o riso. Este buraco que ele caiu, na verdade, estava preparado para o Chapolin cair quando entrasse na cena. Por isso esse tombo acabou não indo para o corte final do episódio. No entanto, ficou tão engraçado que eles decidiram colocar num compilado de imagens na abertura do episódio. E claro, refizeram as cenas sem o tombo. Eu vou deixar elas lado a lado para você ver. mas deveria ter ficado o tom, ficou muito melhor o tombo. Você quem teve Já culpa? veremos. Olha aqui, você não pode me obrigar a pagar por uma... No Ah, episódio deveria das ter explicado o Zarabacanas, tombo. Chaves e Kiko molham os pés O tombo ficou muito mais da hora nessa cena do que sem um tombo, né, então. de seu Madruga, acreditando que era isso que ele queria. O que eu tenho que fazer? Nada não, é só me ajudar a regar os pezinhos, pode ser? Com isso, eles deixam o cenário todo molhado. Seu Madruga então perde a paciência e queima a mão do Kiko com um cigarro. Nossa, essa cena hoje em dia ia dar o que falar. Nisso aparece a Dona Ia dar um famoso cancelamento. Florinda para proteger seu filho, e em seguida a Chiquinha para proteger seu pai. Velha, Durante o episódio Festa da Amizade, todos estão Foi discutindo da para hora ver que a quem maioria dos erros de gravações aí que aconteceu ficou muito bom, né, e tal, muito
combinou com a cena que a pessoa ia fazer, né? Aquele erro ali, né? Então. Quem será o primeiro a bater nas pichorras? E o Kiko foi escolhido por unanimidade. Porque eu quero. É, bem na verdade, porque a Dona Florinda quis assim. E quem irá contrariá-la, não é mesmo? Se tivesse dito logo, Enquanto seu barriga arruma um lenço para vendar o Kiko, parece que seu Madruga esqueceu o roteiro e Dona Florinda precisa dar uma lembradinha nele. Agora, será que a Dona Florinda tinha uma queda por Ramon Valdez? Muitos dizem que ela colocou algo no seu bolso. Porém, se você analisar com atenção, verá que seu barriga já não sabia mais o que fazer com aquele lenço em suas mãos, enquanto esperava o seu Madruga agir. Também podemos encontrar um erro durante um episódio em que Chaves e Kiko brincam de futebol e Chiquinha narra a partida. No momento em que Chaves se irrita e dá um chutão na bola, ele faz o gol e acerta sem querer o nhonho que vinha chegando à vila. Mas se você prestar bem atenção, o pirulito de Chiquinha possuía várias cores. Em instantes se muda para um pirulito totalmente verde. Será um erro ou uma bruxaria da Dona Clotilde? Acho que é um No erro episódio mesmo. Roupa Suja Lava-se em Público, seu Madruga tem uma breve discussão com a bruxa do 71. Dona Clotilde. Com licença. Logo ela entra em sua casa e a cena continua, com seu Madruga estendendo suas calças no varal e ouvindo algumas piadinhas de Chiquinha e Kiko. O senhor molhou suas calças? Mas se você prestar atenção na janela da Dona Clotilde, verá alguém acendendo um cigarro atrás da cortina. Apesar de não sabermos ao certo quem teria feito isso, tudo indica que seria a própria Angelines Fernandes, a atriz que interpretava a Dona Clotilde, já que ela havia acabado de entrar em sua casa. Ah, é verdade, Vale né? lembrar Então. que a atriz nos deixou em 1994 devido a um câncer de pulmão. Nossa. Relatos dizem que ela fumava muito, inclusive durante as gravações do programa. Então é por isso, então provavelmente poderia ser ela mesmo, porque esse encanador, a casa dela era ali atrás, né, do seu Madruga, a casa da Bruxa 71, e infelizmente ela morreu por causa de tanto fumar cigarro, né, que acabou dando aquela doença nojenta lá no pulmão dela, coitada. Mas fez história a Dona Clotilde aí no Chaves, tá louco? Lembra do episódio em que Chaves vende refrescos, inclusive com uns sabores bem estranhos? Sim, Aqui parece de limão, Essa é aí de é lendária. groselha e Esse tem gosto episódio. de tamarindo. Nesse episódio há um erro de continuação bem bizarro. Tudo começa quando a Chiquinha vê seu barriga comprando um refresco de Chaves na frente da vila. E sai correndo para avisar seu pai que seu barriga está vindo cobrar o aluguel. Seu barriga acabou de chegar. Então seu Madruga manda a Chiquinha inventar uma desculpa para seu barriga, enquanto Kiko ameaça dizer a verdade. Se o seu barriga vier, eu digo a verdade. Dona Florinda surge e se mete na confusão, e logo sai correndo atrás de seu Madruga para a parte de trás da vila. Quando de repente seu barriga sai de dentro da casa da Dona Florinda, mas ele estava na frente da vila durante toda a cena, e Dona Florinda nem ao menos estava em casa. Quanta barriga, senhor Velocidade? Será que o senhor Teletransporte tem poderes de barriga? Sabemos que o Chaves não é Será? muito fã de tomar banho, e tem um episódio onde o professor Girafales insiste para o Chaves lavar suas mãos, vai, lave as mãos. Não, mas é que aí... Lave as mãos. Mas é Lave essas mãos. e fica tão irritado que decide dar um beliscão no garoto. Na minha vida eu jamais tive o costume de beliscar uma criança. Porém, Dona Clotilde chega bem na hora e recebe o O beliscão, beliscão no lugar do- dele. Aham. Note que ele começa o beliscão sem chapéu e termina com o chapéu. Eu sei que é um erro de continuidade, mas como eu disse antes, eu não estou criticando, estou trazendo isso como forma de curiosidade. É sempre bom reforçar. Detalhezinho E da lembra hora. do episódio em que Chaves lava o carro do seu barriga? Sim, o carro Esse é aquele velho lá. episódio que quando fecha uma porta do carro, Abre a outra. Note que em boa parte do episódio não há nada em cima do capô do carro. Chaves! Porém, alguém acaba esquecendo um script em cima do carro, que fica até o final das filmagens. Sim, não sabe fazer nada também. No episódio em que o seu Madruga pinta uma cadeira... Nossa, e aquele negócio ali, papel, na época que eu assisti, eu achava que era, tipo, fosse uma multa, né, que tivesse ali em cima do capô do carro, e não que fosse o script, né, da cena e tal. suja todo o chão da vila, temos uma cena onde a Chiquinha sai de dentro de sua casa. E nesse momento você poderá ver alguém da produção sentado no sofá. Lá atrás, né, então. O curioso é que ninguém notou a presença dele na pós-produção, e a cena foi para o ar assim mesmo. É claro que estamos falando de 1976, e se o erro tivesse sido percebido apenas na pós-produção, provavelmente não compensaria gravar tudo de novo. E lembra do episódio em que os personagens da vila vão ao cinema e o Chaves solta a famosa frase: Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ter ido ver o Visto, Pelé. Pelé. Esse é um episódio muito engraçado e com várias confusões devido à escuridão do cinema. Como o seu Barriga e o seu Madruga assistindo ao filme de mãos dadas Mão por dada. engano. E o professor Girafales chamegando a Dona Clotilde, Achando que acreditando era a ser Dona Florinda. Mas também tem a presença de algo que você provavelmente não notou, que é o microfone perseguindo a Chiquinha e o Chaves enquanto eles procuram os melhores lugares. Meu abusado. E você Sério, não tinha sabia que o prestado Chaves atenção, não. nunca quis ver o filme do Pelé?
Na verdade, ele queria ver o filme do Al Chanfler, eu acho que fala assim, que é um filme escrito e protagonizado por Roberto Bolanhos. Apesar de ser um filme muito famoso no México, ele não chegou a ser exibido aqui no Brasil, e por isso a dublagem teve que se virar nos 30 e colocar o filme do Pelé. Eu fui no cinema ver o filme do Pelé. Agora no Pensa episódio... ligado nesse filme aí que o Chaves queria ver, que é ele mesmo que faz o papel lá, é um jogador de futebol que é muito bom, mano. Muito, muito bom. Vai ver até uma cena desse filme aí, né? Que o Chaves fala de que ele é muito bom jogador na internet, tá? Alguns cortes dele dando bicicleta, fazendo um monte de gol e tal. E o Seu Madruga que é o treinador do time dele lá e tal. Então é um filme que é muito diferente, né, do que a gente tinha visto o Roberto Bolanhos fazer, né, em consideração ao Chaves e o Chapolin Colorado. Então é um filme muito diferenciado de um jogador de futebol que é muito, muito craque, mas a produção, no caso a produção da dublagem, né, que foi responsável por fazer a dublagem do Chaves, foi muito esperto de falar do filme do Pelé, né, então, porque aí a gente ia entender quem é o Pelé e tal. Agora, se falasse o nome desse jogador de futebol que é esse aí que o Chaves também interpretou nesse filme, a gente nem ia saber quem é, porque não chegou a vir pra cá, né? Como foi dito aí, não chegou a vir pra cá pro Brasil. Então ninguém ia saber quem é, mas agora falando do Pelé, todo mundo sabe que é um Pelé, né? Então. O Belo Adormecido, em que Chaves não conseguiu dormir nada durante a noite. Foi nada nisso. E por isso caía toda hora no sono. Olha, Nós temos uma cena em que a Chiquinha quer despertar ele com um beijo, como a Bela O Adormecida. quê? É claro que a Bela Adormecida não se parecia com Chaves. não. Se parecia comigo. E é nesse momento que podemos ver novamente a presença do microfone. É mesmo, ó. No episódio Os Campeões de Ioiô, vemos Seu Madruga ganhando dinheiro com apresentações de rua. Isso eu Por lembro. aqui. Todo o dinheiro é guardado em seu chapéu. Podem começar. Porém, mais adiante, após levar um tapa de Dona Florinda, ele joga seu chapéu no chão e o chapéu está vazio. No entanto, no final do episódio, ele diz para seu barriga que não tem dinheiro para pagar o aluguel. E é quando descobrimos que o dinheiro estava a todo momento em seu chapéu. Mas como assim? E É no mágica. episódio em que o seu Deve ter um bolso especial dentro do chapéu, né? Então pra guardar o dinheiro. barriga está despejando seu Madruga, os móveis dele estão todos no meio da vila. E é o momento em que podemos ver o Kiko através do espelho, esperando para entrar em cena. Veja que ele está ali paradinho, só aguardando a sua vez. Bem, isso não é algo que podemos dizer, oh, mas que erro, mas é um errinho. E lembra do episódio em que as crianças entram na casa da Dona Clotilde? No final desse episódio, ela compra pirulitos Isso é loucura. para eles. Mas veja que quando ela tira os pirulitos da cesta, São eles tri são vermelho. de um jeito. E logo depois eles já são de outro jeito totalmente diferente. Mas que bruxaria é essa? Agora no episódio Ser Pintor é uma questão de talento, há uma cena onde o Kiko joga um balde de Nossa, tinta é no muito rosto de engraçado, Dona mano. Florinda. Tá doido, esse é Só muito que a bom. tinta acaba caindo nos seus olhos e ela começa a pedir ajuda sem conseguir enxergar nada. Todos pensam que ela está atuando muito bem, mas na verdade ela está mesmo desesperada. E a cena continua até terminar os créditos finais, com ela sofrendo e pedindo ajuda. Coitada. E lembra do episódio que o seu Madruga escreve uma carta de amor para o açougueiro? O que você escreveu pro açougueiro? Na verdade, essa carta foi escrita pelo professor Girafales para Dona Florinda, mas ele deixa a carta cair sem querer no pátio da vila. E Chiquinha então encontra o papel e leva para casa, trocando sem querer pelo pedido do seu Madruga para o açougueiro. Tá, mas ok, cadê o erro? O erro pode ser encontrado quando a Chiquinha vai ler a tal carta, que na verdade não tem nada escrito naquele papel. É mesmo, não tem nada. É só No uma folha episódio As vermelha. Gravatas de Seu Madruga, as crianças da vila pegam as cordas do varal e as gravatas dele para pular corda. Estragando o varal dele. Ah, você pode Esse aí eu não lembro, não. E na hora que seu Madruga vai pegar as gravatas da mão de Pops, ele acaba levantando o vestido dela. Ixi. Ela, é claro, baixa o vestido rapidamente para não deixar mostrar o que não deve. A verdade é que dá pra ver suas roupas de baixo, mas na época a resolução era bem ruim, então não conseguimos ver muita coisa. Mas então, galera, conhecia algum desses erros? Alguns- Ou lembra de mais algum que vale a pena ser comentado? Acho que sim. Não deixe de assistir Ah, deve nossos ter muito, outros mano. vídeos sobre Chaves. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Se gostou desse conteúdo, já Deve ter muito mais de 20 erros aqui no Chaves. Alguns eu até lembro, como eu falei depois do vídeo aí. Alguns eu nem sabia que tinha, porque, pô, até quando a gente é criança assim, a gente nem pertence nesses errozinhos assim e tal. E tem uns erros aí que, pô, complementa a cena, mano. Deixa a cena mais engraçada e tal, quando acontece. Tipo, o da Chiquinha caindo, escorregando, eu me lembro desse episódio aí dela, quando ela escorrega e tal. E cai, né? Depois ela volta a fazer atuação. O do carro também, que tem o script em cima do capô, que eu falei pra vocês que eu achava que na época era uma multa. Esse do seu, como eu lembro de ter visto, de ter assistido o Chaves e visto esses erros e ter notado, na verdade, né?
Mas, como eu falei, alguns erros aí, tá vendo que aconteceu ali na cena pra ficar mais da hora. Mas é isso, galera. O Chaves, nossa, marcou a infância de muita gente, de gente que é adulta hoje em dia, de muitas crianças aí que estão começando a assistir agora a televisão. Vão assistir o Chaves e também vão gostar, porque, pô, é algo muito, como é que fala? Muito cultural aqui do Brasil, de nós brasileiros assistir Chaves. E, como eu falei aí, é algo que todo mundo que já assistiu sente bem assistir e ri muito com as piadas, mesmo sendo uma série muito antiga, mas mesmo assim, até hoje em dia, tem muita gente que assiste e muita gente dá risada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo assuntos do próximo vídeo, que eu quero saber que vocês querem ver aqui pelo canal. Se inscreva aí no canal, pode dar o canal crescer. Deixa o likezão. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem aqui no canal, tipo microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!